Sejam bem-vindos ao canal. Que Jesus possa abençoar seu dia, sua família e sua casa. Sejam edificados através desse vídeo. Não esqueçam de inscrever-se no canal, compartilhar e curtir o vídeo. Que Jesus lhes abençoe. Vamos para o vídeo. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra a sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e nós vamos ler o verso 17. Ele vai ser o nosso ponto de partida e vai dar o direcionamento, o trilho no qual a gente vai se mover. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, acompanhe comigo. O texto diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Eu vou pedir por gentileza que você repita essa frase comigo. Diga: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo, obviamente, fala não de si, mas movido e inspirado pelo Espírito Santo, e ele apresenta uma pequena lista com alguns adjetivos que são empregados para Deus. Rei eterno, imortal, Deus único. No meio dessa lista surge a expressão invisível. Eu gostaria de dizer que isso não é apenas um adjetivo usado para classificar Deus. Mais do que um adjetivo, nós temos uma característica que tem que ser reconhecida como apresentada pelo próprio Deus, procede dele a inspiração, uma característica que o próprio Deus usa na revelação de si mesmo na Escritura. O tema da minha mensagem hoje é o Deus invisível. Só dá tempo de falar de um desses adjetivos e ainda rapidamente. Essa expressão aqui traduzida como invisível, no original grego é a palavra auratus. Auratus significa despercebido, que não pode ser visto, e que na maioria das traduções, em todas as línguas, foi traduzido como invisível. Essa ideia de um Deus que não pode ser visto, ela é sustentada de forma recorrente ao longo das Escrituras. Em João 1,18 a Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus. Em João 5,37, Jesus diz para os judeus: vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Em Colossenses 1,15, Paulo, se referindo a Jesus, diz: ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o Deus que nunca foi visto. Por meio de Jesus teve uma imagem, mas a menção é de que o Pai é o Deus invisível. Em 1 Timóteo 6,16, Paulo, que já tinha dito no início da epístola que Deus é invisível, agora termina dizendo: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Em 1 João 4,12, o apóstolo do amor diz: ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, quando falamos do Deus invisível, não é algo que simplesmente a gente vai inferir. É uma declaração clara, explícita e recorrente. O que me leva à seguinte pergunta: por que não ser visto? Eu não sei você, mas eu aprendi desde cedo que questionamentos nos ajudam a entender. Tem pessoas que questionam no espírito da incredulidade, duvidar. Mas questionamentos podem nos ajudar a aprender e crescer. Eu gosto muito de fazer perguntas. E eu gosto de procurar as respostas a essas perguntas na Bíblia. Eu, honestamente, diria a você que por anos eu comecei a pesquisar isso na Bíblia. Por que Deus decidiu ser o Deus invisível, se apresentar com essa característica sem mostrar nada da sua forma, da sua imagem? E alguns motivos podem ser destacados. Eu quero destacar os três principais que eu enxerguei, ou eu diria até os primeiros. Há vários desdobramentos, a gente poderia falar muita coisa sobre isso, até da revelação do próprio Cristo, que vem manifestar Deus. Mas eu quero mexer em três aspectos que, para mim, durante muitos anos, me fizeram pensar: bom, isso são motivos suficientes e justificáveis para que eu entenda que Deus decidiu permanecer o Deus invisível. O primeiro, eu chamaria de a questão da fé. Abacuque 2,4 diz que o justo viverá da sua fé. E esse é um dos fundamentos de toda a doutrina neotestamentária. Essa declaração de Abacuque está em Romanos, Gálatas e Hebreus, sem contar que, além dessas citações, o Novo Testamento mostra que toda a nossa relação com Deus é baseada em fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus, nós somos salvos pela fé, né? A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, e a lista segue. E a fé é o ponto principal e fundamental do nosso relacionamento com Deus. Mas qual é a definição bíblica de fé? Hebreus 11:1 diz que ela é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas ou de fatos que não se veem. Fé é convicção do invisível. E se toda relação com Deus é baseada em fé, qual o motivo de Deus contrariar a definição de fé aparecendo de forma visível? Então, olhando para as Escrituras faz sentido. Paulo diz que andamos por fé e não por vista. Andar por fé é a convicção do invisível. Mas, em segundo lugar, algo que me chama a atenção é uma declaração explícita que a palavra de Deus faz sobre porque Deus não quis mostrar nenhuma forma. E isso aponta para uma outra questão. Se a primeira é a da fé, a segunda questão é a da idolatria ou do risco potencial da inclinação do ser humano a fazer para si ídolos e imagens. Então, em Êxodo 19 e 20, quando Deus manifesta a sua glória no cume do Monte Horebe, na cordilheira do Sinai, depois que eles saíram do Egito, nós temos detalhes, né, muito claros nos capítulos 19 e 20, mas em Deuteronômio, no capítulo 4, Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa segunda lei, repetição da lei. Moisés, no seu 5º livro, ele não apenas vai recapitular o que de mais importante Deus falou, mas Deuteronômio eu gosto de dizer que é uma espécie de highlights, melhores e piores momentos da história de Israel. E ali ele vai, em Deuteronômio 4, recapitular o que aconteceu em Êxodo 19 e 20. E ele diz assim no verso 12: Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. A Bíblia diz que uma nuvem escura envolve o topo do monte. E que nessa nuvem houve fogo, houve relâmpagos, houve vozes, houve trovões, som de buzina ou de trombeta, dependendo a tradução. Todo o povo ouviu Deus falar. A Bíblia diz que eles se assustam quando escutam a voz, a ponto de depois pedirem a Moisés que Deus fale com vocês, você conte para a gente que nós estamos com medo de morrer. Mas Moisés está dizendo, vocês não viram nenhuma forma. Por que não viram nenhuma forma? Eu acabei de ler Deuteronômio 4:12. Os versos 15 a 18 de Deuteronômio 4 diz assim: Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Então, Moisés claramente está dizendo, Deus não apareceu com nenhuma forma, porque não queria que vocês tentassem reproduzir qualquer forma vista ou que alguém alegasse ter visto na forma de um ídolo. Então ele disse, não vou dar material para que vocês trabalhem em cima de nenhum elemento visual. E nos versos 23 e 24 ele ainda diz, tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Então, o segundo motivo para Deus permanecer invisível nessa relação conosco era evitar o risco de que a gente se inclinasse a cometer o erro da idolatria. E a terceira questão, que ao longo dos anos para mim ficou muito clara, eu a definiria a primeira questão de fé, a segunda questão da idolatria, a terceira eu a definiria como a questão da limitação humana. O que eu quero dizer com limitação humana? Mesmo se Deus dissesse, tudo bem, não vai atrapalhar a fé, nem vai ter problema de idolatria, eu acho que eu posso aparecer para vocês, a gente sabe que a coisa não seria bem assim. Por quê? Porque nós não poderíamos suportar a manifestação da presença dele. Então, se ele fizesse, ele mesmo sabe disso, eu e você seríamos desintegrados pela manifestação da sua glória. É por isso que eu e você estamos aguardando o dia de redenção plena. E Paulo, em 1 Coríntios 15, fala sobre o dia em que esse corpo mortal vai se revestir de mortalidade, e o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ele diz, carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Não pode, não é apenas porque é proibido.
Não pode apenas porque carrega consigo a natureza pecaminosa e impureza, mas não pode porque não suporta o nível de glória e santidade daquele ambiente. Então, quando Moisés, em Êxodo 33, faz um pedido ousado a Deus, ele diz, me mostra a sua glória. Moisés já tinha tido algumas manifestações, que eu vou chamar de limitadas de Deus. Ele vê um fogo na sarça, mas não vê nenhuma forma, e de lá ele ouve a voz de Deus. Ele tinha acabado de descer de 40 dias no topo do monte, mas a Bíblia fala sempre daquela nuvem escura. Por que uma nuvem escura? Deus está dizendo, não vou deixar vocês enxergar nada do que está aqui dentro. Ele agora faz um pedido ousado em Êxodo 33, diz para Deus, me mostra a sua glória. E a resposta de Deus, nos versos 20 a 23 de Êxodo 33, é, você não poderá ver minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Ele diz, Moisés, não tem condição de eu atender o que você está pedindo. Se você me encarar, já era. Você não suporta. Mas Deus diz, eu vou dar um jeito de responder o que você pediu, mas não vai ser a medida cheia do que você quer. É como se Deus dissesse, vou te dar uma versão mais limitada. Deus diz assim, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sob a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha. O cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Então, o Deus que nunca apareceu com nenhuma forma, não fez pela ausência de forma. Ele está falando de rosto, ele está falando de costa. A Bíblia fala da mão do Senhor. Ainda que na teologia a gente usa expressões como, um palavrão parece, né, no sentido de grande, antropomorfismo, que fala de Deus usar elementos do entendimento humano que não necessariamente precisam ser literais. A Bíblia está mostrando que Deus tem forma para poder aparecer, mas que de alguma forma ele tem motivos, e um deles é, ele falou, você não pode suportar. Então, quando nós olhamos para essa explicação, isso nos ajuda a entender o que é que nos aguarda no futuro. Isso nos ajuda a entender algumas aparentes, vou botar entre aspas, contradições, porque a Bíblia não se contradiz. Primeiro vamos falar do que nos aguarda no futuro. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, diz que hoje nós conhecemos em parte, profetizamos em parte. Mas ele diz, quando vier o que é perfeito, pleno, completo, o que é em parte será aniquilado. Então ele diz, hoje nós conhecemos em parte, um dia conheceremos como somos plenamente conhecidos. O que significa como somos conhecidos? Por Deus, que é onisciente, que nos conhece de forma irrestrita, plena e completa. A Bíblia está dizendo que um dia nós vamos conhecê-lo do jeito que ele nos conhece. Ou seja, a revelação plena nos será facultada e possibilitada. E eu não sei você, mas eu me encho de empolgação, de expectativa, de esperança quando eu ouço uma promessa como essa. Mas até que esse dia chegue, eu fico olhando a questão da fé, da idolatria, da impossibilidade, e para mim são motivos satisfatórios para gerar em mim a esperança e também a paciência daquele dia quando vamos vê-lo de forma plena. Mas essa separação de uma revelação plena e de uma revelação limitada nos ajuda a entender o que eu vou chamar aqui daquela aparente contradição. Eu fiz questão de ver vários textos, de ler com vocês no início, citar, vários textos falando que ninguém jamais viu a Deus. Mas há vários outros textos no Antigo Testamento que vai falar de gente que viu Deus. E aí, normalmente eu sou bombardeado por perguntas, né, que as pessoas falam, mas por que a Bíblia diz que ninguém viu a Deus? E ela fala que a gente viu Deus, não há contradição? Eu digo não. O que você precisa entender é que quando a Bíblia está falando sobre não ter visto sua forma, está falando de revelação plena. Deus diz para Moisés, se você vê de forma completa, você não suporta. Então Deus diz, vou te dar algo menor. O que você está vendo sou eu, mas não é a definição de quem eu sou. É só o que você pode suportar. Dá para entender a diferença? Então, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 24, nos versos 9 e 10, a Bíblia fala que não só Moisés, antes de pedir para ver a glória, mas junto com ele, Arão, os filhos de Arão e 70 dos anciãos de Israel, a Bíblia diz subir um monte. E diz assim, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Agora, o próprio Moisés que viu Deus está dizendo para Deus, eu quero ver. Porque ele sabe que não viu tudo. A Bíblia diz que viram sob os seus pés uma pavimentação como safira. O texto sugere para mim, não é claro, que talvez
eles tenham visto a parte do pé de Deus sobre o seu trono, pisando algo extraordinário, mas não foi uma revelação completa. Senão Moisés não estaria depois pedindo, eu quero te ver. Mas Moisés, você viu ou não viu? Eu vi, mas não vi tudo, eu quero ver mais. E Deus está dizendo, esse é o problema, não dá para ver tudo ainda. Então, quando você começa a entender isso, fica mais fácil compreender textos como Gideão, que quando descobre que quem apareceu para ele era o anjo do Senhor. Quando a Bíblia usa essa expressão o, artigo definido, em vez de um indefinido, um qualquer, o anjo, é sempre o que na teologia nós chamamos de teofania. É a soma de duas palavras. Teo significa Deus, fania é revelação, aparição. Então são aparições limitadas. No sentido de que Deus não mostrou tudo que era, tanto que alguns de imediato não conseguiram reconhecer que era ele. Gideão fica com medo de morrer. Quando vê que não morreu, ele levanta um altar ao Senhor e chama Jeová Shalom, o Senhor é paz. Que ele está dizendo, ele não queria me matar, escapei. No mesmo livro de Juízes, você vai ver Manoá, pai de Sansão, com a sua esposa, para quem o anjo do Senhor apareceu. Quando ele descobre, na hora que o anjo desaparece, sobe aos céus, que era uma manifestação do próprio Deus, ele diz para a mulher, nós vamos morrer. Ela disse, se Deus quisesse matar, a gente já tinha sido desintegrado. Nós não vamos morrer. Isaías, no capítulo 6, diz, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Talvez o ângulo e a perspectiva que ele olha, ele não tenha visto tanta coisa ou detalhes. Ele observa o trono, ele observa as orlas do seu manto, que é a revelação de Deus como rei, enchendo o templo. Mas os próprios serafins que estão ali diante de Deus proclamando santo, santo, com várias das asas que tem, cobrem o rosto. E de alguma forma ele entende, ai de mim, o pouco que eu vi, eu vou morrer, eu vou perecer. Eu imagino, pelo menos é o que eu faria nessa altura do campeonato, eu baixando a cabeça dizendo, não posso ver mais. Então, essas afirmações de gente que viu Deus, nunca viram a sua forma plena e completa. Então lá na frente Jesus está dizendo o quê? Vocês não viram a sua forma. As poucas coisas que vocês viram não é a revelação plena e completa de quem Ele é. Mas um dia nós vamos chegar lá. Agora, por que até que cheguemos lá, Deus decidiu se conservar como Deus invisível? Esses três argumentos para mim sempre foram bons o suficientes para eu dizer, é justo, é viável, é sábio, isso faz com que possa valer a pena, que a gente espere. Mas recentemente, e esse é o cerne da mensagem, eu gastei todo a introdução, o primeiro ponto, só preparando para chegar aí. Deus falou algo a respeito desse assunto, dizendo, tem um motivo que você nunca enxergou. A gente pode chamá-lo de um quarto, a gente pode chamá-lo de um desdobramento de um deles, e esse é o cerne da minha mensagem hoje. O Senhor falou comigo, você tem olhado para Deuteronômio 4 de maneira equivocada, porque você não viu o quadro inteiro. E eu voltei para Deuteronômio 4. Eu li várias vezes, falei, não, esse texto mostra que o Senhor não apareceu por causa da idolatria. Eu estou falando exatamente o que está escrito. Ele falou, ok, mas o seu problema é a definição do que são os ídolos. Na minha cabeça, eu sempre achei que Deus está dizendo, não faça ídolo de outros deuses, imagem de outros deuses. Deus está dizendo, eu não mostrei minha forma para vocês não reproduzirem na imagem quem eu sou. Deus está dizendo, a proibição não é só ídolo de outros deuses que não são Deus. Deus está dizendo, eu não quero imagem nem minha. E aí a conversa muda. Porque alguém poderia fazer uma imagem daquilo que viu e dizer, não estou adorando outro Deus, estou adorando o Deus que eu vi. Mas por que Deus nunca quis uma imagem de si? E nós vamos entender que o que aconteceu em Êxodo 32, quando fizeram o bezerro de ouro, não foi diferente da advertência de Deuteronômio 4. Em Êxodo 32, de 1 a 5, se você quiser me acompanhar, nós vamos perceber um detalhe que é muito, muito importante nessa construção. Nós vimos, eu citei antes, que em Êxodo 19 e 20, Deus falou, todo o povo ouviu, mas eles ficaram assustados e falaram para Moisés, fale Deus com você, você conta para a gente. Nós não damos conta de aguentar a manifestação dessa glória. A partir desse momento, o Deus que queria falar com todo mundo e que não oferece a você nada que você não esteja interessado, diz para Moisés, ok, daqui para frente eu falo com você, você conta para eles. Não é porque o povo manda em Deus. Eu estou dizendo que vocês não estão interessados, perderam o acesso. Moisés, você é repasse. Ainda quero que eles ouçam a minha voz, mas não vão mais ouvir direto. A partir desse momento, Moisés se torna a única conexão deles com a voz de Deus. E Êxodo 32 diz o seguinte,
O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. O que esse demorava? A Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites envolvido naquela glória. Não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Arão não recebe no celular dele um WhatsApp com Moisés dizendo, ó, diz para o povo aí que eu vou demorar. A glória está densa e eu não sei quando é que eu vou embora. Deus está falando muita coisa aqui, esse negócio vai longe. Não tinha meio de comunicação. Então você imagina que depois de quase 1 mês e meio, a turma viu o homem subir naquele monte que foi tomado pela nuvem escura que eles estavam morrendo de medo. E depois nunca mais voltou. O que acontece? O texto diz assim, então reuniu-se, está falando do povo, em volta de Arão e lhe disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E diz, ele era a nossa única conexão. E nós perdemos a conexão. Então, nós precisamos que você nos faça Deus. Eu ficava revoltado quando eu lia isso. Eu dizia, bando de gente traidora que virou as costas para Deus depressa, trocou ele por outros deuses. O texto continua e diz assim, Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-a das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Aqui eu ficava mais revoltado ainda. Além de trocar Deus por outro, deram o crédito que Deus fez para quem não fez. Agora pergunta a eles, estavam dando crédito para outro Deus? O que sempre me fez pensar isso foi a expressão deuses, no plural. Mas quando você olha a palavra que foi usada no original hebraico, Elohim, é a palavra que é usada para falar do nosso Deus, mas ela é a forma plural. A gente simplesmente tem uma tradução no singular pelo entendimento de que um só Deus, que é o que chamamos de mistério da Trindade, se revela em 3 distintas pessoas, mas a forma é plural. Só que eles não usavam isso só para Deus. Assim como a gente tem Deus com D maiúsculo e deuses com D minúsculo, singular e plural, mas a mesma palavra, eles usavam a mesma palavra para falar de quem também não era, porque era o conceito de divindade. Então o fato de eles usarem Elohim não significa que eles estão falando de outro. E quando eles dizem que nos tirou do Egito, já dá a ideia que eles estão falando do Deus que tirou eles, não de outro. Mas é o verso 5 que define isso. A Bíblia diz, Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. Essa palavra traduzida Senhor, na maioria das versões, ela vai aparecer em maiúsculo. Por que maiúscula? É uma indicação de que no original hebraico, isso só vai acontecer no Velho Testamento, não no Novo, houve o uso do tetragrama, que é o quê? Um nome impronunciável de Deus, que tinham 4 letras, eram 4 consoantes. Ninguém conseguia falar o nome de Deus, não tinha vogais. Então as tentativas de traduzir esse nome, então você pega, por exemplo, a tradução brasileira, que é mais antiga, está traduzido, amanhã haverá festa a Jeová. A palavra Jeová e Yahvé são a tentativa de pronunciar o nome com a gente colocando possíveis vogais que a gente imagina e Deus nunca disse qual era a pronúncia. Então Arão não está falando de um outro Deus. Quando eles dizem, são os deuses tirados do Egito, ele diz, é Yahvé, é Jeová. Só que eles deram uma forma que Deus nunca revelou. Isso foi suficiente para que a ira de Deus se acendesse. E lá na frente, Moisés pergunta, o que é que esse povo fez para você levá-los a cometer tamanho pecado? Então Deus nunca quis uma imagem de si. E aqui nós temos um detalhe importante. Porque isso não significa apenas trocar Deus por outro. Significa não diminuir quem Deus é. Então a essência da minha mensagem hoje é não limite Deus. Deus está dizendo, não me reduzam a algo menor. Qualquer tentativa de dar uma forma ao que eu sou me limita ao que eu não sou. E ao longo das Escrituras você vai ver Deus o tempo todo nos chamando a um entendimento de que Ele é maior, de que Ele é Deus grande, que Ele não pode ser comparado com absolutamente nada. Por quê? Porque Deus tem algum problema com a autoestima, com a autoimagem, Ele sofre de algum problema no ego. Se a gente não reconhecê-lo, né, como um Deus grande, Ele vai se sentir mal? Claro que não. Ele é perfeito, pleno, completo, absoluto em si mesmo. Ele é mais do que suficiente. Ele não precisa de nenhum reconhecimento da minha ou da sua parte.
Aliás, Paulo, pregando em Atos 17, a Escritura registra isso. Ele afirma: Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de coisa alguma. Não há nada que o homem possa dar a Deus que Deus tenha necessidade. Então, se Deus não precisa do reconhecimento da grandeza, por que Ele quer o reconhecimento? Porque é o único meio dele poder fazer grandes coisas nas nossas vidas. E Ele está dizendo: não me atrapalhem, não me impeçam de fazer mais na vida de vocês. E aí, isso faz sentido. Deus chamou minha atenção. Eu estava num período curto de tempo fazendo uma leitura bíblica na sequência, de Gênesis a Apocalipse. E quando ele falou isso comigo, eu ainda estava em Deuteronômio. Deu tempo de eu ler o resto da Bíblia, até Apocalipse. Observando o quanto Deus chama o povo a um reconhecimento da sua grandeza. É impossível citar esses textos numa mensagem. Teria que escrever um livro inteiro sobre isso, porque Deus faz isso o tempo todo. Mas eu quero citar algumas para que você perceba a recorrência. E um desses textos está em Isaías, capítulo 40. Eu vou ler do 12 ao 26. O texto é grande, mas não dá, né? Eu digo grande no sentido daquilo que a gente normalmente costuma usar numa mensagem para tentar ser rápido e objetivo. Mas não dá para não lê-lo. E eu já fiz um recorte, que é o mínimo que a gente tem que ler. Verso 12 de Isaías 40. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Deixa eu fazer uma pausa. Desde a antiguidade, entre os conceitos de imensidão, que você vê em toda a literatura da humanidade, você sempre vai encontrar comentários a respeito da grandeza do céu e da quantidade ou da imensidão das águas do oceano. Deus pega esses dois conceitos historicamente inquestionáveis, que talvez estejam entre os ápices do conceito de grandeza da humanidade, e Deus culhamba: quem na concha da mão mediu as águas? Quem mediu os céus a palmos? E diz: isso vocês acham que é grande? Para mim é nada. Aí ele continua e diz assim: quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? Quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações, verso 15, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Aqui esculhambou de vez. Tudo isso, Deus falou, não estou falando só de vocês, uma nação inteira com milhões de pessoas. Deus diz: pegue todas as nações da terra. É um pingo, é uma gota do balde. Ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano, na antiguidade, o Líbano era o conceito do maior bosque, a maior fonte de madeira e de animais. Deus diz assim: o Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastaria para um holocausto. Eu disse: não daria um cultinho para mim. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como vácuo. Com quem vocês querem comparar a Deus? Verso 18. Com que imagem vocês o podem confrontar? E essa mensagem será repetida ao longo de toda a Escritura. Quanto à imagem, e agora Deus vai, por meio do profeta, esculhambar a idolatria. Essa é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja a corrente de prata para ela. Mas ele diz: o pobre, que não tem ouro e nem prata, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile, que não se corrompa, que dura, que não cai. Deus pergunta: será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já secam quando o sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem? Verso 25. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levante os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Para Abraão, Deus diz: conta, você pode contar. Até hoje ninguém conseguiu contar. Deus diz: vocês não conseguem. Para mim são bem contadas, não só contadas. O texto diz: as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. O tempo todo Deus está nos chamando a um reconhecimento da sua grandeza.
Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, por meio de Balaão, nem filho do homem para que mude ideia ou se arrependa. Tendo ele dito, não fará, tendo prometido, não cumprirá. O que é que Deus está dizendo? Me compare com alguém semelhante a você. Eu não estou no nível de vocês, eu estou num outro nível, eu sou muito maior. E Deus não está o tempo todo falando isso, como repetir, por alguma preocupação consigo mesmo. O ponto claro é qual? Segundo Crônicas 16, 9 diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra. De novo, o uso do antropomorfismo. A ideia de que ele está procurando, ele é onisciente, ele não precisa dar varredura de olhos como nós fazemos. Mas a Bíblia quer nos ajudar a entender. Ele está procurando. Quem ele está procurando? Aqueles cujo coração são inteiros para com ele, para que possa se mostrar forte para com eles. Deus não vai mostrar sua força para todo mundo. Ele está procurando quem está me olhando de forma diferente, quem está entregando o coração de uma forma diferente, quem está correspondendo comigo de uma forma diferente. Para esses, eu vou mostrar minha força. Então, se eu e você não entramos na revelação de uma percepção maior de grandeza, nós estamos limitando Deus. Não limitamos quem Ele é, limitamos o que Ele pode fazer na nossa vida. E a pergunta prática a ser feita para mim e para você é: mesmo que eu e você, que já conhecemos a Jesus, não só não fazemos imagens de escultura, como condenamos quem relaciona com elas, mesmo dentro do contexto do cristianismo, condenamos a prática, não as pessoas. A pergunta é: será que eu e você, não de forma física, literal, tangível, palpável, mas será que eu e você não temos criado no nosso coração, na nossa mente, no nosso imaginário, uma imagem de Deus que também o limita? Uma definição no nosso conceito que diminui a percepção de grandeza que deveríamos ter. O rompimento espiritual, seja no nível pessoal ou ministerial, depende do conhecimento de Deus. Em Daniel, no capítulo 11, no verso 32, a Bíblia diz: o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. É o conhecimento de Deus que muda a nossa percepção de identidade, de quem somos, e de produtividade daquilo que nós podemos fazer. E aí o tempo todo você vai ver que quem fez diferença, quem escreveu história, entrou nessa percepção, como do questionamento de Deus de Números 23, 19. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tendo prometido, não vou fazer, tendo falado, não vou cumprir. Abraão, por exemplo, que é chamado de o pai da fé, e deixou pegadas a serem seguidas. Em Romanos 4, 20 e 21, a Bíblia diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Eu amo essa palavra. Não é só convicto. A gente fala de convicção, já é forte, mas a Bíblia diz plenamente. Plenamente é preenchendo todas as medidas possíveis, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu gosto de dizer que a fé se apoia no caráter de Deus. Se Ele prometer, Ele não vai mentir. Mas ela também tem a percepção do poder, da grandeza dEle, para fazer aquilo que na minha mente é impossível. É por isso que ao longo da Escritura, Deus também trabalha esse conceito. Lucas 1, 37, o anjo diz: o que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele está dizendo: impossível é coisa da cabecinha de vocês. Da perspectiva dele, nada, absolutamente nada é impossível. Em Marcos 10, 27, Jesus, ensinando os discípulos, diz: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ele está dizendo: vocês estão aqui no universo da impossibilidade, da possibilidade. Deus está aqui no universo da impossibilidade. Só que a nossa forma no mundo de possibilidades, ela vai ter um ponto que a gente diz: daqui para cá é impossível. No universo de possibilidades, para Deus tudo é possível. Não existe a impossibilidade. E porque o tempo todo Deus está tentando reprogramar a nossa mente. Porque se eu e você não tivermos a percepção da grandeza de Deus, nós vamos limitar aquilo que Ele pode fazer. Eu comecei a perceber nessa última leitura bíblica que fiz, e Deus começou a falar essas coisas comigo no finalzinho de julho. Agora, eu comecei a perceber ao longo de agosto, porque até o fim de agosto eu tinha terminado essa leitura, não só as declarações de Deus nos chamando ao reconhecimento da grandeza, mas eu fiquei perplexo com o tanto de indiretas e informações implícitas e nas entrelinhas que você tem, de que quem fez diferença era a gente tinha uma percepção da grandeza de Deus. Porque a nação de Israel escolheu Saul para ser rei.
era o maior cara que eles tinham. Quem ia liderar o exército tinha que ser uma figura que inspirava a confiança dos outros e metia medo do inimigo. Mas quando o Golias aparece, que é maior que o Saul não teve coragem de encarar. Ninguém teve. Aí aparece um baixinho invocado, que nunca foi à guerra, sem nenhuma experiência. Ele olha para o desafio do Golias e diz: que esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. A percepção de grandeza dele não é de si como guerreiro. A percepção de grandeza dele é de Deus. Ele diz: vocês estão olhando o tamanho do cara, eu estou olhando o tamanho de Deus. Isso aí é um inseto que Deus vai esmagar no meio do caminho. Saul diz: então, luta com a minha armadura. E diz: filho, lutar com isso aí podia fazer você melhor do que eu. E você usar recurso humano, vamos usar o divino. Ele olha para o Golias e diz: você vem contra mim com espada, com lança. Davi não diz para ele: eu vou contra você com fundo e pedra. E diz: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele diz para o Saul: eu posso nunca ter feito isso com gente, mas já treinei com os bichos. Leão, urso, encarei todo mundo. Deus me livrou deles, Deus me livra do gigante. É a percepção de Deus. Quem está entendendo? Quando Salomão vai construir a casa que Davi almejava, e Deus confiou isso a Salomão, ele, na hora de recolher elementos, ele está pedindo madeira para casa, para alguns reis da região. A Bíblia diz que a afirmação que ele faz, segundo Crônicas 2, versos 5 e 6, é a seguinte: o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Para justificar o volume de madeiras, ele está dizendo para o fornecedor: a casa que eu vou fazer é maior, é mais excelente e gloriosa do que você pensa. Nunca na história houve um templo como o de Salomão. Ele diz: porque o nosso vai ser maior? Porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Ele diz: essas imagens que eles usam, que nem são Deus de verdade, tem templo decente, o nosso que é maior vai ter muito melhor. Mas mesmo esse templo maior, olha o que Salomão diz, eu acho isso o máximo. Ele diz assim: no entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até o céu dos céus não podem conter? Salomão diz: é besteira achar que esse Deus, maior do que o próprio universo que ele criou, pode ser contido numa casinha dessa. Que mesmo sendo maior do que a dos outros deuses, para ele é uma casinha de nada. Mas se ele não pode ser contido nem nos céus dos céus, para que fazer uma casa? Salomão diz: e quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Ele está dizendo: Deus não precisa de uma morada, nós que precisamos de um lugar para honrá-lo, para orar a ele, para adorá-lo. Isso não tem a ver com ele, tem a ver conosco. Então, mesmo essa casa maior do que o dos outros, não define o tamanho de Deus, ele é maior. Isso está espalhado em toda a Escritura. Eu comecei a perceber declarações na adoração de Davi e dos demais salmistas. E se repete, por exemplo, Salmo 145:3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, sua grandeza é insondável. A frase usada em Isaías 40 vai aparecer em outros textos. Isaías 46:5, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? De novo Deus esculhamba os ídolos. Eles os põem sobre os ombros, levam-no, põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. De novo, a pergunta prática é: será que eu e você não temos feito uma imagem, criado uma imagem interior de Deus, o conceito de Deus que o limita? E quando eu falo isso, não é dizer que ele não tem poder para fazer nada. Mas será que nós não estacionamos só no nível de percepção que chegamos, a ponto de não perceber que nós não estamos conseguindo avançar para ver coisas maiores? Tirando Jesus, de quem João claramente diz: se todos os milagres que ele operou fossem registrados, nem no mundo inteiro caberiam os livros. Mas tirando Jesus, falando daqueles de nós que nascemos como mortais, pecadores, ainda que se aproximando de Deus, eu acredito talvez ninguém viu milagre como Moisés. Nem quantidade,
nem intensidade. Esse cara era doutorado no sobrenatural, expert do mais alto nível. Mas depois de ter visto as coisas mais extraordinárias possíveis, tem um momento que Números 11 relata que o povo está murmurando. Nossa alma está cansada, está enfastiada desse pão vil, é o jeito que eles chamam o maná. Você imagina acordar todo dia num deserto, onde você não planta, não colhe, não tem comida estocada, mas Deus faz chover comida todo dia. E o povo reclamando do que Deus dá. Deixa eu te dizer, a maior parte da murmuração, mesmo dos crentes, não é por ausência do que Deus faz, é pela falta da compreensão do que Ele faz. E esse povo começa a murmurar, e Deus se incomoda, Deus se irrita. Deus diz para Moisés, quer saber se quer comer carne? Eu vou mandar carne. Eles vão comer carne o mês inteiro. Eles vão comer carne até sair pelas narinas. Quando Deus fala isso para Moisés, o Moisés que já viu de tudo, ele diz para Deus, aí também não. E ele vai tentar dar uma aula de logística para Deus. Tipo assim, ó, deixa eu te explicar o que o senhor não está entendendo. Números 11, de 21 a 23. Moisés, porém, respondeu, depois de Deus dizer que eles iam comer o mês inteiro. Este povo no meio do qual estou é de 600 mil homens em pé. E tu dizes, eu lhes darei carne e eles a comerão durante o mês inteiro. 600 mil. Você consegue imaginar o pesadelo logístico de fazer um churrasco só para 600 homens? Não estou falando de 600 mil, 600 homens. Outro dia alguém falou, pastor, aquele tempo tudo era muito machista, porque diz que Jesus multiplicou pão contra os homens, aqui Moisés está contando o homem. Eu falei, não, filho, é porque nem as mulheres e crianças junto comem o que os homens comem. Na hora da logística você só conta homem, porque são as dragas, as máquinas de devorar alimento. Agora, 600 homens, um churrasco já seria um pesadelo logístico em termos de fornecer e preparar carne. 600 mil comendo carne o mês inteiro, de manhã, de tarde, de noite, por um mês. O Moisés está dizendo para Deus, o senhor parou para fazer a conta? Vamos fazer uma conta, eu e você. Não são só os 600 mil. Esses são os homens de guerra. A Bíblia diz 600 mil eram os de 20 anos de idade para cima, que puxavam da espada, alistado no exército. Se você der para cada um deles uma esposa só, que para a época era uma média generosa, e 3 filhos, que isso é média atual, antigamente, né, só Jacó teve 13, 12 homens e mais Diná. Se der, então imagina, para cada um desses homens, que é o cabeça do lar, tem uma esposa e 3 filhos. Multiplica os 600 mil por 5. São 3 milhões de pessoas. Nem toda a região metropolitana nossa aqui fecha ainda os 3 milhões. Agora, dá um churrasco para 3 milhões. E um mês inteiro de carne. No deserto. O que o Moisés fala, quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos que matar para que tivesse o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para ele todos os peixes do mar? Ele diz, Deus, nem se o Senhor passar a rede, arrancar os peixes de todo o mar, tem carne para todo mundo, para um mês. O que é que Deus responde? Porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Está dizendo, ó cabeção, eu perdi meu poder? Ou você me deixou estacionado só no nível que viu e não está pronto para o que vem? Preste atenção, se nós queremos entrar no novo, nós vamos ter que entender o que Deus está falando. Porque é um novo nível de conquista, um novo nível de milagres, um novo nível de manifestações, que para chegar lá, a percepção de grandeza tem que aumentar primeiro. Deus diz, agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. E ninguém fez nada. O dia seguinte começa a chover codornizes, bandos e bandos. Chover, cair. A Bíblia diz que empilhava. A Bíblia diz que eles não davam conta de comer, chegava a perder e apodrecer carne. E o povo tentando comer, porque não sabe quando vai comer de novo. Alguns comeram até sair pelo nariz, e Deus ainda julgou a glutonaria de muitos. A pergunta a ser feita é, será que eu e você não criamos uma imagem? Que não significa que ele não tem poder, mas tipo, ele pode vir só até aqui. Ele podia salvar só o tanto de familiar que já salvou. Ele podia curar só o que nós vimos acontecer até agora, daqui para frente não tem mais nada. Ele podia trazer milagre e provisão só para esse nível. A igreja podia chegar até 3 cultos, mas não mais do que isso. E nós estacionamos em algo que a gente acha que está bom, porque tem a ver com o tanto que nós entendemos do que ele pode. Mas ele pode e ele fará muito mais.
É por isso que nós temos que destruir algumas dessas imagens. Deus está dizendo, eu nunca mostrei imagem para que vocês não me limitem. Então, errado não é só fazer imagem física. Uma definição interior de algo menor do que ele é, nos limita igualmente. Quem está entendendo? Dito isso, o que é que nós podemos fazer de prático? E aqui eu termino. Nós temos que crescer na revelação de Deus. A revelação de Deus é progressiva. Provérbios 4,18 diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Luz é uma das figuras de revelação na Bíblia, até ser dia perfeito. A Bíblia diz, hoje nós conhecemos em parte, um dia vamos conhecer plenamente. A luz vai crescendo até chegar à medida plena. Ainda que ela não seja alcançada aqui agora, ela precisa aumentar. Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ou seja, tem mais para conhecer do que o que nós já conhecemos. Em 1 Coríntios 15:34, Paulo diz, voltem à sobriedade como convém, não pequem. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Ele não está falando dos ímpios, gente. Quando ele diz não tem conhecimento de Deus. Ele está falando com os crentes. Ele está dizendo, o conhecimento de vocês, de alguns de vocês, é tão pequenininho, é tão sem vergonha, que não dá nem para chamar de conhecimento de Deus. O que vocês têm é uma caricatura, uma distorção de quem ele é, do tanto que vocês o limitaram. Ele diz, volte à sobriedade. Bora conhecer Deus. Pastor, como nós podemos fazer isso? Nós precisamos entender que na vida devocional do crente, um dos elementos fundamentais é o tempo de leitura, meditação e estudo da palavra de Deus. Tem crente que fala assim, eu não fui chamado para pregar, não preciso ler a Bíblia. Eu digo, como é que é? Outro dia alguém falou, pastor, o senhor começou a estudar a Bíblia com dedicação por causa do seu chamado para pregar? Eu falei, não, eu comecei a estudar porque eu queria viver. Para eu viver eu tinha que entender. Quando eu comecei a entender e viver, eu fiquei tão empolgado que eu falei, eu preciso repartir isso com os outros. E a pregação e o ensino passou a ser a consequência daquilo que funcionava na minha vida. Eu não fui buscar conhecimento bíblico para ter o que falar no púlpito. E Deus nos livre de só transbordar uma informação de algo que você não tem autoridade para dizer ou falar. Eu lembro que meu filho Israel começou a ler a Bíblia muito cedo, várias vezes. Aos 6 anos de idade, quando ele fez aniversário, eu dei uma Bíblia para ele, dessas que eu chamei de Bíblia de gente grande. Era uma versão mais fácil, acho que era a Bíblia viva, mas já não era aquela coisa de criança. Minha esposa é pedagoga, ela não esperou as crianças ir para a escola. Aos 5 anos, ela estava alfabetizando os dois num nível bem diferenciado. E ele já tinha uma boa leitura quando chegou aos 6 anos. E eu falei, filho, papai vai te dar a Bíblia de gente grande que você já consegue ler. Ele olha para mim e faz a pergunta. Quantos capítulos por dia eu tenho que ler da Bíblia para eu lê-la em um ano? Falei, vamos fazer a conta? Naquela época a gente não tinha isso no celular, fazia com calculadora mesmo. Falei, a Bíblia tem 1189 capítulos. A maioria dos anos, tirando o bissexto, que é o caso do ano que vem, tem 365. Dividimos, dava 3,25. Significa o quê? 3 capítulos e 1/4 de capítulo por dia. É a média. Falei a Bíblia em um ano. Eu não consigo entender crente que tem 10, 20 anos, nunca leu a Bíblia uma vez. Falei em um ano, você imagina que os 3 capítulos ainda dá para parcelar, um de manhã, um no almoço e um à noite. Gente, pelo amor de Deus, não estamos falando de algo tão complicado. O menino falou, pai, eu quero ler em um ano. Falei, filho, esse ponto 25 vai ser difícil de controlar. Então nós tentamos algumas coisas, mas no final o que deu certo foi o seguinte. Falei para ele, de segunda a sexta, dia de aula, os 5 dias você lê 3 capítulos. Sábado, domingo, você não tem aula, você lê 4. Faltavam 2 ou 3 semanas para ele fazer 7 anos de idade. Eu tinha lido a Bíblia a primeira vez, aos 6 anos de idade. Aos 7 anos ele leu a Bíblia a segunda vez. Aos 8 anos ele leu a Bíblia a terceira vez. Com 9 ele falou, pai, se eu ler o dobro, eu leio 2 no ano. Falei, é. Ele falou, eu vou ler 7 por dia. Então ele começou a ler a Bíblia 2 vezes por ano a partir dos 9. Aos 11 anos ele tinha lido a Bíblia já 9 vezes. Eu não estou falando de algo que é tão difícil para você. Mas aí minha filha, 3 anos mais nova, malandramente, mesmo vendo o irmão ter dado todo aquele exemplo prático, ela só lia salmos, ela não lia mais nada na Bíblia. Porque ela amava o louvor e a adoração. E um dia eu falei, filha, você só lê salmo, canta salmo, fala salmo, decora salmo, eu não te vejo ler o resto. Ela falou, pai, o Isra lê tudo porque ele vai ser pregador. Eu vou ser adoradora. Tipo, eu não preciso. Eu falei, você está maluca.
Primeiro, tá maluco e achar que você não vai pregar. Porque você vai. E você não vai porque eu estou mandando. Você vai porque eu discerni algo no plano e no propósito de Deus. Segundo, mesmo que você for só da música, as líderes de louvor e compositoras que você mais admira, compuseram as músicas baseadas no quê? No que elas entendem da palavra. Se você não tem entendimento doutrinário, nem para música você vai servir, a menos que você se limite a só interpretar o que outros compuseram. Eu falei, filha, presta atenção. Você precisa da Bíblia para viver em Deus, independente de pregar ou não. Então eu falei, a partir de hoje eu estou na sua cola. Porque tem gente que tem esse conceito, eu não vou pregar, não preciso. E gente, não é algo tão complicado. Eu não estou dizendo que você tem que fazer loucura o tempo todo. Eu li agora num jejum a Bíblia inteira em 40 dias. Mas já fiz 2 vezes no mês. Mas já teve ano inteiro que eu não li ela de capa a capa. Eu fiquei focado em porções. Eu não estou te dizendo como fazer, eu só estou te dizendo, se a gente não voltar para a palavra, nós não vamos entender Deus. Porque Jesus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a respeito de mim. O Deus invisível diz, a imagem que eu quero pôr de mim dentro de vocês, está toda na Bíblia. São as declarações que eu fiz a meu respeito. Então você vai usando elas e montando o quebra-cabeça. Em dezembro agora eu vou completar 30 anos de pastorado. Eu não sei te dizer quanto aconselhamento eu já dei na vida. Quantas horas de aconselhamento. Porque diferente de piloto de avião, a gente não conta a hora de voo como eles, nem a hora de aconselhamento. Mas eu posso dizer que foram muitos milhares de aconselhamento ao longo de 30 anos. A maioria das pessoas ferida pelas circunstâncias, elas demonstram que não entendem quem é Deus. Que nem a mulher de Jó. Que na hora que o negócio ficou ruim, diz, amaldiçoa seu Deus e morre. Só diz, na hora que estava bom, ele era Deus. Agora deu ruim, ele não é. Ele diz para ela o que muito marido já quis falar para a sua. E vice-versa. Você fala como uma louca. Jó começa a externar o entendimento. Deus não é o que nós estamos enfrentando. Deus não é o que nós sentimos nas circunstâncias. E diz, eu sei. E aí é convicção, é revelação. Que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. Como pessoas que enfrentam as mesmas circunstâncias têm percepções diferentes. Foram buscar a leitura de Deus em fontes diferentes. Ela está buscando na circunstância. Circunstância está boa, Deus é bom. Circunstância está ruim, Deus é ruim. E se é isso que nós pensamos dele, como que ele pode intervir na nossa vida? E aí eu vejo Deus sinalizando, eu vejo gente sinalizando na hora de chorar as mágoas do atendimento. Deus foi injusto comigo. Às vezes não falo com essas palavras, mas está nas entrelinhas, está insinuado. Eu digo, Deus injusto. Esse povo nunca leu Hebreus 6,10. Deus não é injusto. Aí daqui a pouco, num outro comentário, acaba vazando um outro choro. Deus prometeu e não fez. Eu digo, como é que é? Hebreus 6,18 neles. É impossível que Deus minta. 1 Samuel 15:29. A glória de Israel não mente nem muda de ideia. Tito capítulo 1, versos 2 e 3 diz, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra. Nem sempre cumpre na hora que nós queremos, mas se ele falou, ele vai cumprir. Que conversa é essa de que Deus falou e não fez? São pessoas que fizeram uma imagem de um Deus que é diferente do que ele é. Ah, pastor, mas o senhor fala isso porque com você Deus se importa, comigo não. Deus que não se importa. Romanos 8,32 neles. A Bíblia diz o seguinte, se ele não poupou nem mesmo a seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Em outras palavras, Paulo está dizendo, se Deus deu Jesus, que é o que tinha de melhor, ele faz qualquer loucura por você, crente. Você imagina quando nós começamos a entrar nesse lugar de entendimento e percepção? E que Deus está disposto a fazer qualquer coisa por nós, em vez de ficar resmungando que ele não se importa. Um Deus infiel. Já ouvi isso de muita gente. Deuteronômio 7,9 neles. Portanto, sabe que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Repete comigo, o Deus fiel. Não, com ânimo, como se você tivesse almoçado. Vamos lá, o Deus fiel. E diz que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpram seus mandamentos. Como que ele não é fiel? O problema é que nós medimos a fidelidade de Deus nas circunstâncias. No início da Alcance Curitiba, um grupo grande de irmãos se uniram.
Eu acho que além de toda a honra e carinho, eles deviam estar com um pouco de dó de mim e se uniram para me dar um carro bom para as viagens. Eu nunca tinha tido um carro tão bom, tão novo. Não era zero, mas era o mais novo de todos. Quando me fizeram a surpresa e botaram um laço tudo, eu estava emocionado com tudo. Mas eu vi que alguém botou um adesivo no vidro do carro. Deus é fiel. Falei, eu aceito o presente se arrancar o adesivo. Os caras, o quê? Você está louco, pastor? Eu falei, não estou louco. Deus é fiel só quando a gente anda de carro novo? Se eu estiver andando a pé e de bicicleta, Ele não é fiel? Se eu estiver nos carrinhos que eu já tive, o 144, uma Brasília 74, Ele não era fiel? Que conversa é essa de que bota adesivo Deus é fiel só quando tem carrão? Eu falei, vocês não botaram adesivo porque Deus é fiel. Vocês botaram adesivo para imaginar, agora sim Deus honrou. Falei, Deus já tinha me honrado com a salvação, com o Espírito Santo dentro de mim, com o meu nome no livro da vida. Não é essas coisas que definem. Mas o problema é que nós estamos procurando a leitura de quem Deus é nas circunstâncias. Então, medindo a circunstância, eu digo que seria fiel? Não. Entendendo a fidelidade de Deus é que eu atropelo as circunstâncias. Dá para entender a diferença? Então, nós precisamos voltar à palavra. Deus cujo amor falha. Romanos 8, 38, 39 neles. Se você não lembra, eu te lembro. Porque eu estou bem certo. Paulo disse que Abraão estava plenamente convicto. Agora ele não diz só, eu estou certo. Eu estou bem certo. Convicção. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Questionar o amor de Deus. Mas se nós não mergulharmos na palavra, esse tem sido o meu anseio. Davi diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa. Quando Natan vai confrontá-lo pelo pecado de Batseba, ele falou, Deus te deu tudo isso. E Natan ainda falou assim, e se fosse pouco, ele daria mais. Ele está dizendo para Davi, tu tinha carta branca, crédito irrestrito para conseguir o que quer. E ele diz, mas eu quero uma coisa só. E diz, eu pedi uma coisa, e é isso que eu vou buscar. Que eu possa habitar todos os dias no seu santuário. Para que, Davi? Contemplar sua formosura. E diz, eu quero admirar Deus. Os atributos de Deus. Ele diz, e para meditar no seu santo templo. Outras traduções dizem inquirir. A palavra ali usada é estudar, examinar, pesquisar. Ele está dizendo, eu quero estudar Deus. Não só os atributos para ficar babando na adoração, mas para a minha percepção de grandeza aumente, e aumente, e aumente. Ele não foi chamado de um homem segundo o coração de Deus por perfeição, porque a Bíblia registra que ele não tinha. Mas como talvez nenhum outro ser humano demonstrou, havia um anseio para entender e compreender Deus. E eu e você precisamos ser tomados pelo mesmo desejo de crescer na revelação. O caminho ainda é a palavra. Mas tem algo que se soma a ela, que é uma química explosiva. É a vida de oração. Jeremias 33, 3. Invoca-me, que te responderei. A maioria dos crentes põe um ponto aí e diz, isso aqui é oração. Eu peço, Deus atende. Eu clamo, Ele responde. Mas não é só isso. É isso e mais um pouco. E é o mais um pouco que a gente não tem visto em sacrificado. O que é o mais um pouco? Deus diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Um ambiente de oração que é cultivado com frequência nos introduz numa percepção de revelação. Jesus disse que o Espírito não apenas nos faria lembrar o que Ele diz, recordar a palavra, mas Ele diz, Ele vai guiá-los a toda a verdade. Toda aplicação prática da palavra é obra do Espírito Santo, e normalmente essa obra vem no ambiente de oração. É por isso que você precisa de uma vida devocional. Eu fico doido quando as pessoas chamam isso de religiosidade. O ataque deles ao chamar isso de religiosidade é uma desculpa que eles não façam. Agora, se eles não têm fome e anseio de Deus, o problema é deles. Se você temos e a revelação de Deus vem por lá, nós não vamos fazer isso por obrigação. A Bíblia fala daquele cujo prazer está na lei do Senhor. Nós precisamos entrar nesse lugar de prazer. É a minha lente de entendimento e de descoberta de Deus. É o que me permite ver o que Ele não mostrou. Quem está entendendo? Olhar para trás de vez em quando ajuda. Porque a maioria de nós, além de não crescer na revelação, está perdendo o que já teve.
Então, às vezes, recordar o que Deus fez não nos deixa perder, mas não é tudo que você precisamos. No Salmo 77, eu encerro aqui, de 11 a 14, nós lemos: recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele diz: não tem para ninguém. Eu lembro de um amigo que foi pregar numa igreja, era dessa igreja pentecostal, daquela trincar mamona, ou seja, ele esperava barulho, vibração do povo, mas ele falou: ouvi uma frase inusual, fora do comum. Tinha um irmão que, enquanto eu pregava, ele não gritava glória a Deus, aleluia, fala a Deus, ele só gritava: eita Deus grandão! E esse amigo falou: rapaz, aquilo mexeu comigo. Porque de alguma forma esse camarada estava conseguindo não só repetir o que os outros falam, mas admirar. Deus é grande, é maior do que nós o temos definido. E às vezes a gente não lembra nem o que ele fez, o que dizer, entrar no que ele quer fazer de maior. E sabe, a gente tem que olhar para trás em momentos como esse e tem que ser grato a Deus. Festas como essa não podem deixar de acontecer. Porque quando a gente vai olhando tudo que Deus fez, a gente começa a entrar num lugar onde a gente diz: eu não vou perder a percepção. Mas o problema é que nós não podemos parar só na lembrança. Anos atrás eu acordei um dia bem desanimado. O mundo parecia branco e preto em vez de colorido. Deus estava offline. O sinal, a internet tinha caído. Não tinha conexão com Ele, a oração não fluía, a adoração. Meu devocional, eu desisti dele logo no começo. Eu estava desanimado. Era aquele dia assim, que a fé parece que tinha desaparecido. Encontrei um crente empolgado, aleluiado. Daqueles quando você vê, você pensa: hoje não, tipo assim, me poupe. Pastor, glória a Deus, que bom te encontrar. Alguém me falou que o senhor deu um testemunho assim, assim, é verdade. Eu falei: é verdade. E eu doido para escapar. Não, pastor, o senhor não é assim. O senhor normalmente gosta de contar a história com detalhes. Tá bom, aconteceu isso. Não, pastor, isso não é detalhe. O senhor mal ampliou o que ele falou. E eu pensando: se esse é o preço para me livrar dele, vamos lá, ok? Foi isso, e dei todos os detalhes. Pensei: agora eu escapo. Ele: glória a Deus. E essa outra? Também é verdade ou é lenda urbana? Eu gosto de citar isso porque tem uns testemunhos meus que as pessoas me contam que nunca aconteceu comigo. Acho que a cada conta aumenta um ponto. Ou às vezes eles misturam uma história com outra. Então as duas metades são verdadeiras, mas junto aquele híbrido já não é mais. Ele falou: isso é verdade? Eu falei: tirando esse detalhe, o resto tudo é verdade. Não, pastor, cadê os detalhes? Ok, falei: pastor, detalhes. Aí vou lá eu, para me livrar de você. Comecei de novo todos os detalhes. A diferença é que já na segunda história, combinando com a primeira, lembrando os detalhes, alguma coisa começou a mexer dentro de mim. E eu comecei a surtar. Quando terminei a segunda, eu olhei para ele: tá bom ou quer mais? Porque agora quem queria contar era eu. Sabe o que eu entendi? Aquele cara não precisava ouvir as histórias, já estava empolgado. Quem precisava lembrar era eu. E eu agradeci a Deus. A lembrar o que Deus fez só nos ajuda a não perder o nível do que a gente alcançou. Uma semelhança de Moisés, a gente pode estar estacionando dizendo para Deus: mas daqui para frente também não. Se nós queremos romper. E essa palavra é importante hoje porque ela é profética. Você não tem noção daquilo que nos aguarda como igreja. Pastor, glória a Deus, 3 cultos, pelo menos 2.000 pessoas, chegamos onde deveríamos chegar. Não, isso é só o começo. Isso é só o começo. Outro dia alguém falou: de onde o senhor tira tanta empolgação? Eu falei: vou pegar uma frase de um outro pastor que eu vi. Eu visitei o futuro, gostei do que eu vi e resolvi morar lá desde já. Nós estamos indo para um lugar de conquistas maiores, mas isso não precisa ser só para o coletivo, para a igreja. Deus quer que cada um de nós viva e experimente coisas que nunca experimentou. Nós precisamos disso. No final de agosto agora, estava acho que na virada do 38º para o 39º dia de mais um desses jejuns que eu tenho feito. E eu pensei: pela primeira vez está tudo normal. Tipo assim, não aconteceu nada de muito diferente, sobrenatural, espetacular. Parece que Deus espera só a gente pensar isso, para dizer: eu me levanto de madrugada,
Vai ao banheiro, coisa que eu detesto. Tomei muita água antes de ir para a cama. Eu não gosto de acordar no meio da noite. Eu não tenho problema em demorar para dormir, mas depois que eu durmo, eu não gosto de ter que levantar da cama. Não antes de cumprir o sono. E eu fui e voltei do banheiro que parecia um zumbi de tanto sono. Honestamente, eu cheguei a pensar, eu estou com medo de dormir no caminho de volta de pé. De tão assim, profundo que estava o sono. E eu lembro que a segunda coisa que eu pensei, a hora que eu já estava perto da cama, eu falei, agora eu me jogo. Não dá 3 segundos, eu apaguei. Uma das coisas que eu não gosto de acordar é demorar para dormir. Eu pensei, encostar a cabeça no travesseiro, não dá 3 segundos, eu vou dormir. A hora que eu encostei, algo dentro de mim, não foi nada espetacular. Parecia só um pensamento, um sentimento. Por que você não ora um pouco? Eu pensei, eu não quero orar, eu quero dormir. O diabo também não quer que eu ore, ele não é besta. Não precisa de um profundo discernimento. Você bota perturbado de sono como eu estava, para entender, isso é Deus. Eu falei, eu vou orar. Eu começo um pouco meio sem ânimo, sem empolgação, atordoado de sono. E depois de poucos minutos orando. Eu ainda tenho dificuldade de falar disso. Deus entrou naquele quarto. Eu nunca tive uma experiência como aquela, uma percepção da presença. Eu lembro que eu quis contar depois para a família inteira, os filhos que não estão perto. Minha filha no telefone falou, pai do céu, você ouviu Deus? Eu falei, filha, graças a Deus não. Eu estava o jejum inteiro mirando essa do Deus invisível. Eu falei, graças a Deus não. Mas eu senti ele, tipo assim, está desse lado ou do outro. Eu falei, filha, ele não estava num lugar ou outro. Ele estava em todo lugar, ele era tudo. Não dá para explicar isso. Ele é tudo. Quando a Bíblia fala daquele que enche todas as coisas, é um nível de percepção que a sua cabeça nunca vai pegar. É só por revelação. Eu falei, filho, ele era tudo. Mas parece que eu estava entrando nele e ele em mim. Não dá para explicar o que é isso. Nada nunca me fez desejar tanto conhecê-lo como aquele flash daquela experiência no quarto. Eu falei para Deus, depois de 30 anos de ministério, 33 pregando, 35 de vida no Espírito, a sensação é, eu mal te conheço, mas eu te agradeço, porque o Senhor não está mostrando isso para recriminar. O Senhor está mostrando isso para nos chamar para um lugar mais profundo. Eu vim te trazer hoje o mesmo convite. Fique em pé para parecer que está acabando.